Olá, sejam bem-vindos à segunda parte da orientação de onde e como pesquisar informação científica em saúde. Na primeira parte, conhecemos as principais fontes de informação da área da saúde, suas características e conteúdo, e exploramos o site de cada uma delas. Agora, vamos aprender a elaborar uma estratégia de busca eficiente para a nossa pesquisa. Existe uma série de recursos que podem ser utilizados para combinar e ordenar corretamente os termos e palavras que compõem a expressão de busca. Iremos abordar 4 deles: os operadores booleanos, os parênteses, as aspas e o truncamento. Os operadores booleanos seguem a lógica dos conjuntos e são representados pelos termos AND, OR e NOT. O operador AND representa uma intersecção entre palavras ou termos, ou seja, ele é utilizado para buscar documentos em que os 2 ou mais termos da expressão estejam presentes. O operador OR representa a união entre as palavras ou termos, ou seja, ele é utilizado para buscar documentos em que haja a ocorrência de um ou outro termo. E o NOT faz a exclusão de um termo ou palavra da pesquisa. Então, eles não serão recuperados documentos que contenham aquele termo ou palavra. Nesse slide, podemos observar alguns exemplos para esclarecer o funcionamento de cada operador. Na expressão gravidez and adolescente, serão recuperados documentos que contenham ambas as palavras. A ordem dos termos não altera o resultado, ou seja, podemos pesquisar adolescente and gravidez e os documentos recuperados serão os mesmos. Na expressão gravidez or adolescente, serão recuperados documentos que contenham apenas o termo gravidez, documentos que tenham apenas o termo adolescente e também aqueles documentos que contenham ambas as palavras. A ordem dos termos da expressão de busca também não altera o resultado, ou seja, podemos pesquisar adolescente or gravidez e serão recuperados os mesmos documentos. Na expressão gravidez not adolescente, serão recuperados todos os documentos que tenham o termo gravidez, desde que estes não contenham o termo adolescente. É importante destacar que a ordem das palavras ou termos alteram os resultados, e que o operador not deve ser colocado antes da palavra ou termo que se deseja excluir. Tenha em mente também que em algumas bases, como a BVS, esse operador é representado pelos termos and not, e ao invés de apenas not. O parênteses estabelece a ordem correta da expressão de busca. Eles são utilizados quando são aplicados diferentes operadores booleanos numa mesma expressão. Observem as duas expressões de busca neste slide. Temos o uso do operador OR e também do operador AND. Porém, apenas a expressão de baixo faz uso dos parênteses. Devido a isso, elas são lidas de forma diferente pelo sistema de busca e obterão resultados diferentes. Na primeira expressão, como não foi feito o uso de parênteses, o sistema não entenderá que queremos combinar todas as variações de gravidez com as variações de adolescente. Na segunda expressão, semelhante à matemática, as operações são realizadas de dentro para fora dos parênteses, ou seja, nós recuperaremos documentos que possuam os termos gravidez e adolescente, gravidez e adolescent, pregnancy e adolescente, pregnancy e adolescent, embaraço e adolescente, embaraço e adolescent. As aspas são utilizadas para termos compostos por 2 ou mais palavras, ou quando se tem uma frase na expressão de busca. Se não usarmos as aspas para termos com mais de uma palavra, corre-se o risco de recuperar documentos nos quais as palavras aparecem, mas estão desvinculadas. Por exemplo, se utilizarmos o termo menores de idade sem as aspas numa busca, corremos o risco de recuperar documentos com uma das palavras que compõem o termo apenas, ou documentos em que, por exemplo, a palavra menores aparece em algum lugar do resumo e a palavra idade aparece no título, ou seja, elas estão desvinculadas. Lembre-se que todas as aspas abertas devem ser fechadas, e esteja atento para não deixar espaços entre o símbolo e o termo. O truncamento é utilizado após o prefixo de uma palavra para recuperar as derivações dela. Por exemplo, ao usar o termo gravid
seguido pelo asterisco, iremos recuperar os documentos que contenham a palavra gravidez, mas também que contenham a palavra grávida ou grávidas. O mesmo acontece com o termo pregnant, seguido de asterisco. Iremos recuperar documentos com a palavra pregnancy e também aqueles com as palavras pregnant ou pregnants. Porém, atenção! Não é possível usar o recurso do truncamento em termos com aspas, pois estes dois recursos, quando utilizados juntos, causam um conflito. Além disso, é importante destacar que o símbolo do truncamento pode mudar dependendo da base. No PubMed, o símbolo é representado apenas pelo asterisco, enquanto o sistema de busca da BVS irá reconhecer o truncamento tanto com o uso do asterisco quanto com o uso do cifrão. Agora vamos utilizar os recursos aprendidos para construir a nossa expressão de busca. Nessa etapa da nossa pesquisa, é preciso ter algumas coisas bem claras, como é o caso da pergunta ou problema de pesquisa. A pergunta adequada e bem definida possibilita uma melhor busca e recuperação da informação, para respaldar a decisão, o entendimento de uma situação ou a solução de um problema, e ainda evita a perda de tempo com pesquisas desnecessárias. A partir da pergunta, podemos começar a definir os termos da nossa busca. Defina então termos que são elementos-chave em sua pesquisa e busque também seus sinônimos, variações e traduções. Definidos os termos e suas variações, é hora de construir os conjuntos de termos que serão ligados entre si através dos operadores booleanos. Para esclarecer todas as etapas do processo, vamos utilizar como exemplo um documento de TCC. Se trata da revisão integrativa realizada por Bruna de Lima em 2016, sobre os fatores relacionados ao desmame precoce em mães adolescentes. O documento na íntegra se encontra disponível no Lume. A pergunta da pesquisa da Bruna é a seguinte: como se caracterizam os fatores relacionados ao desmame precoce em mães adolescentes? A partir dessa pergunta, alguns termos já surgem à mente: maternidade, amamentação, adolescência, desmame precoce. Mas como identificar os termos adequados e seus sinônimos? Além da possibilidade de realizar uma busca simples na BVS por algumas das opções de termos relacionados ao tema e explorar os resultados vendo que tipo de termos são usados nos títulos, nos resumos e nas palavras-chave, também pode-se consultar o DEX. Como a BVS utiliza os descritores em ciências da saúde para indexar os documentos, o DEX é um instrumento eficaz para a seleção de termos que irão compor a nossa expressão de busca. Vamos até o DEX e aqui digitamos um dos termos que estamos pensando em adicionar, por exemplo, adolescência. E aqui nós vamos ter acesso ao termo preferido, o descritor em português, bem como os termos alternativos e os descritores em outros idiomas. Vamos tentar novamente com amamentação. Aqui, descobrimos que o descritor preferido é aleitamento materno, mas nós também vamos prestar atenção nos descritores em outros idiomas e nos termos alternativos. Vamos pesquisar o último termo, que é o desmame precoce. E aqui, assim como os outros, nós temos o descritor preferido, os descritores em outros idiomas e os termos alternativos. Através dessas técnicas e ferramentas, podemos decidir quais termos melhor representam a nossa pergunta, traduzindo todos os aspectos relevantes dela. Como foi pesquisado ali no DEX, nós decidimos por 3 termos que estão representados aqui como encontrados lá no site do DEX: adolescente, aleitamento materno e desmame. Cada um destes termos representa um conjunto. No conjunto adolescente, iremos incluir sinônimos, variações e traduções dessa palavra. Repetiremos o processo para outros termos. Por fim, acabaremos com estes 3 conjuntos. Dentro de cada um deles, os termos são ligados entre si pelo operador OR. Observem também o uso do truncamento para recuperar derivações de palavras como adolescent e de aspas para termos compostos de mais de uma palavra.
Cada conjunto se encontra envolvido por parênteses para estabelecer a ordem correta da expressão de busca e permitir que cada conjunto seja combinado entre si. Entre os conjuntos é colocado o operador AND. A nossa expressão de busca, ou seja, a soma dos 3 conjuntos, ficará representada da forma como aparece no slide. Para expressões mais longas, recomenda-se evitar a digitação direta. Utilize um bloco de notas ou outro editor de texto sem formatação para a construção da expressão de busca. Revise-a e então copie e cole na barra de busca. Isso evitará erros de digitação e também a cópia da formatação junto com os caracteres, o que pode causar alguns problemas em certas bases. Então a gente vai pegar a nossa expressão, copiar e colar aqui na barra de busca. E aqui nós vemos que nós obtivemos 512 resultados. Ok, mas e se realizarmos essa busca no PubMed? Podemos usar a mesma expressão de busca? Não exatamente. Será necessário ajustar essa expressão. O idioma utilizado será o inglês, os operadores booleanos devem ser digitados sempre em maiúsculo, e fiquem atentos para o símbolo de truncamento, que deve ser o asterisco. Por fim, trazemos outras dicas para auxiliar a sua pesquisa. Utilize o repositório de estratégia de buscas disponível no portal da BVS. Se trata desse repositório aqui, que nós vimos no site, na parte anterior do nosso vídeo. Abrindo ele, a gente vê que aqui estão... o site oferece prontas certas expressões de busca. Por exemplo, se estamos realizando uma pesquisa sobre violência e taxas de mortalidade nas populações vulneráveis e afrodescendentes, entramos aqui, e aqui embaixo nós temos a expressão de busca pronta para ser copiada e usada. Utilize também a aba de dicas de pesquisa no portal da BVS. Para chegar lá, a gente clica neste link aqui em cima, como pesquisar, e aqui nós temos essa aba com várias dicas e tutoriais. Além disso, para se aprofundar mais nos assuntos tratados durante essa orientação, você pode fazer o curso autoinstrutivo sobre acesso e uso da informação em ciências da saúde, organizado pela BIREME e pela OPAS. O curso pode ser acessado também por aquela aba com dicas de pesquisa ou como pesquisar. Aqui está ele. E aí você vai ser direcionado para esse site e é só então fazer um registro e você vai poder fazer o curso. Esses 2 vídeos que compõem a orientação não seriam possíveis se não fosse pelo curso. E além do conteúdo já trazido aqui, nós podemos ver aqui o conteúdo programático, que envolve também os tipos metodológicos de estudos presentes na área da saúde, a necessidade de informação, a terminologia em saúde, como explorar os resultados de sua busca e o uso de ferramentas de pesquisa avançada. Espero que o conteúdo dos vídeos venha a ajudar muito vocês nas futuras pesquisas. Vamos colocar em prática o que aprendemos aqui? Caso tenha alguma dúvida, queira fazer alguma crítica ou sugestão com relação ao conteúdo trazido pela BibInf, você pode entrar em contato conosco pelas redes sociais, nosso Facebook e Instagram estão no slide, e pelo nosso e-mail de contato bibinf@urgs.com. Até mais!